A paz do Senhor Jesus. Você não pode perder a mensagem de hoje. Vamos falar sobre reconciliação, um tema muito importante para os dias de hoje. Você já ouviu falar sobre Filemão? Já ouviu falar sobre Onésimo? Hoje ouviremos sobre a grande reconciliação que Paulo propôs entre estes dois irmãos. Fique conosco, porque a palavra de Deus falará profundamente ao teu coração. Pegue a sua Bíblia, a gente vai estudar hoje a Epístola de Paulo a Filemão, versículo 12. Vamos ler o que diz? Diz assim a palavra de Deus: E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Vamos entender hoje sobre a importância da reconciliação. Preste atenção na palavra de Deus. Carta de Paulo a Filemão está dentro do cânon sagrado como a última colocada em questão de sequência dentre as cartas do apóstolo Paulo. Porém, não foi a última que ele escreveu. Como nós já falamos nas aulas anteriores, a última carta que Paulo escreveu provavelmente tenha sido a segunda carta a Timóteo. Como eu falava com os irmãos no convite do programa de rádio, a carta de Paulo a Filemão, ela é pequena em termos de conteúdo. São apenas 25 versículos. Mas ela traz uma lição grandiosa. Não pode ser desprezada pelo seu tamanho, pelo número de versículos. Muito pelo contrário, há uma quantidade de ensinamentos muito grande para a nossa vida e que traz um crescimento poderoso para nós. Eu tenho certeza que seremos edificados, abençoados pela compreensão dos ensinos que temos aqui nesta carta. Conflitos fazem parte das relações interpessoais. Só não tem problema com pessoas que vivem sozinho. Quem não fala com ninguém, quem não conversa com ninguém. Outro dia me falaram que o cúmulo da revolta é morar sozinho e fugir de casa. Se tiver duas pessoas já pode ter problema, é ou não é? É assim. E se tem mais pessoas, a probabilidade de ter problemas é maior ainda. Conflitos fazem partes da convivência humana. Isso existe desde que o mundo existe. Onde houver relações interpessoais, sempre em algum momento vai haver algum ponto de divergência, de não concordância. Isso é normal. Quando as pessoas são recém-casadas ou ainda enquanto estão namorando, tem aquela impressão assim: puxa, eu nunca vou conseguir discutir com essa pessoa, Aquele monte de coraçãozinho na cabeça. Mas em um dado momento pode haver um conflito, uma divergência, algum ponto que não vai se entender, que não vai se compreender, e que, claro, vai ter que chegar em um determinado acordo. Mas enfim, conflito não é novidade. Onde houver mais uma pessoa, onde houver 2, 3, 4 pessoas ocupando o mesmo ambiente, seja a mesma casa, a mesma igreja, mesmo local de trabalho, pode haver sim conflitos. Agora, pode haver conflitos, sim, é natural que haja, é normal que haja. Porém, a reconciliação, ela é necessária e é uma grande demonstração do amor de Deus. Então preste atenção, não pegue as minhas palavras para abonar uma conduta equivocada, e uma conduta permanentemente errada. Eu me refiro que conflitos podem acontecer e não devem trazer espanto se eles houverem. Mas, por outro lado, nós como cristãos temos o amor de Deus em nosso coração. E nós demonstramos este amor quando nós perdoamos, quando nós buscamos a reconciliação. Então, quando eu digo que é comum haver conflitos, não estou falando que é certo ter conflitos e que a gente tem que viver em pé de guerra, não é isso que eu estou dizendo.
O que eu digo é que em algum momento da nossa vida a gente pode ter conflito com alguém, pode se desentender, inclusive dentro da igreja. Ou não tem conflito dentro da igreja? Não tem? É claro que tem, até mesmo entre os salvos, e curiosamente até de pessoas que amam a Deus, de pessoas que têm a melhor intenção de servir a Deus, de pessoas que têm a melhor intenção de morar no céu, mas em alguma coisa de repente não se entendeu. Mas a Bíblia nos ensina que esta situação de conflito não pode ser duradoura, não pode ser permanente. Precisamos sempre que identificarmos um conflito, buscar a reconciliação, até porque nós fomos perdoados por Deus, fomos reconciliados por Cristo, e aquilo que a gente recebeu de Deus, temos que também dar ao nosso próximo. Então preste atenção, há uma importância muito grande também de sermos pacificadores. O que é ser um pacificador? Alguém que sempre procura gerar paz, mesmo onde se identificar um conflito, é necessário buscar a melhor saída para que haja paz. No tempo que eu era criança, eu lembro que eu via muito isso nos coleguinhas de aula, né? Eu não era uma criança briguenta, mas eu via os outros fazendo isso. Aí de repente, quando alguém via dois amigos se estranhando, chegava lá no meio dos dois, assim, colocava a mão no meio e dizia: quem for mais homem, gospe na minha mão. Aí tirava a mão e um cuspia na cara do outro. Tem gente que faz quase isso, né? Talvez não faz literalmente como meus coleguinhas faziam, mas tem gente que, se ele vê alguém discutindo, ele vai lá jogar lenha na fogueira, gasolina no fogo, né? Para ver o negócio pegar mais ainda. Tem gente que, se vê uma dissensão entre dois irmãos que eu digo aqui no contexto da igreja, já trazendo para nós, ele vai ajudar a contenda. Vai ajudar a contenda. Ô irmão, é verdade mesmo, ele falou mal de você mesmo? É verdade mesmo. Ih, irmão, toma cuidado com aquele irmão lá, hein? Ih. A Bíblia nos chama para ser pacificadores. Onde a gente vê que alguma coisa não está bem entre nossos irmãos, ou seja, na nossa casa, nós devemos buscar a paz. Jesus fala sobre isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados pacificadores, eles verão a Deus, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Deus não é Deus de contenda, de confusão, não. Deus ama a paz, Ele é um Deus de paz e quer que a gente promova sempre a paz. Paulo vai dizendo: o que depender de vocês, tenhai paz com todos os homens, busque sempre a paz. E assim também proclamarmos o perdão divino. Quando nós agimos com misericórdia, quando nós agimos com reconciliação, quando nós levamos a paz para onde existe conflito, nós estamos também proclamando o perdão de Deus. Como eu disse, o perdão que a gente já recebeu e que agora a gente vai distribuir. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos entender os 3 objetivos da nossa lição de hoje. Primeiro, precisamos entender o contexto histórico da carta de Paulo a Filemon. A gente vai entender o que é que acontecia naquele tempo. Em segundo lugar, precisamos compreender que o cristão foi chamado para a confusão. Foi chamado para a comunhão. É bem parecido as palavras, né? Tem bastante letra ali, bem próxima, né? Para uma palavra com a outra, mas somos chamados não para a confusão, mas para a comunhão. Em terceiro lugar, precisamos reconhecer que o amor une os cristãos. Podemos ter muitas coisas diferentes, podemos ter muitas opiniões distintas. Eu já disse isso tantas vezes aqui, eu acho que já perdi as contas. Há muitas diferenças entre nós. Cada um vem de um lugar, cada um teve uma criação, cada um tem uma opinião. As idades não são as mesmas, são idades diferentes. Enfim, cada um pensa uma coisa. Então, nesses pensamentos diferentes é que podem existir os conflitos. Porém, o que nós temos em comum, o que nós temos de igual, que todo mundo tem, é o amor de Deus.
Então o que nos aproxima é este amor que eu tenho, e eu sei que você também tem. O que nos ajuda a viver ligados, conectados, mesmo sendo pessoas diferentes, é este amor tão maravilhoso de Deus na nossa vida, este amor tão lindo, tão glorioso. Quem já recebeu este amor, glorifica o nome do Senhor Jesus. Temos uma curiosidade, preste atenção para a gente saber um pouquinho mais sobre a epístola de Paulo a Filemão. Ela é 50º livro, na Bíblia Sagrada. É a carta mais curta escrita por Paulo. Como já disse, tem apenas um capítulo, tem 25 versículos e 335 palavras no grego original. Não vai querer contar na sua Bíblia aí para ver se vai ser igual o número de palavras, porque aqui é no grego original em que ela foi escrita, tá bom? Pode dizer que na nossa Bíblia vai dar uma diferença conforme a tradução. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está aqui na epístola de Paulo a Filemão, versículos do 8 ao 20. Uma leitura extensa, porém muito importante para nós. Diz assim: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu te tornei a enviar. Tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário, porque bem pode ser que se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais a ti, assim na carne como no Senhor. Assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreio as minhas entranhas no Senhor. Nessa leitura a gente leu a metade da epístola a Filemão. Deu para a gente entender, nesses versículos que a gente acompanhou, que Paulo está fazendo uma intercessão. Paulo está rogando por Onésimo. Paulo escreveu esta carta a Filemão entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma. Quem é Filemão? Filemão é membro da igreja em Colosso. Inclusive a carta de Filemão foi escrita no mesmo tempo da carta aos Colossenses, talvez até enviada juntamente. Paulo estava na prisão quando ele encontrou Onésimo. Onésimo era escravo de Filemão. Filemão, o membro da igreja em Colosso. Naquele tempo era normal ter escravos, era normal. Muitos dos irmãos da igreja eram senhores de escravo. Paulo então, estando na prisão, conhece aquele jovem, aquele homem chamado Onésimo, que fugiu de Filemão, fugiu do seu senhor.
e ele foi encontrado e foi capturado. Naquele tempo, os escravos, quando fugiam, ou quando faziam agravo aos seus senhores, eles procuravam grandes centros urbanos para não serem encontrados. Mas quando eram encontrados, eles seriam capturados novamente. E quem os capturava tinha o direito de comprá-los pagando a dívida, ou se não, devolveria ao seu antigo senhor. No período em que ele esteve com Paulo na prisão, Paulo era preso pelo evangelho, Paulo evangelizou Onésimo. No entanto, que ele vai dizer: aquele que eu gerei nas minhas prisões. Paulo é um obreiro exemplar, até na prisão ele evangeliza. Até estando em situação desfavorável, ele leva o evangelho. Eu já vi cristão dizendo assim: pastor, Deus me permitiu ficar enfermo, ir para o hospital para evangelizar. Eu já vi muitas pessoas ter a mesma fé de Paulo: pastor, Deus permitiu eu ficar doente para ir no hospital, e lá eu preguei o evangelho, lá eu ganhei almas para Jesus. Quem tem sede por salvação de almas, aproveita a qualquer momento, até quando as coisas não estão bem. Paulo aproveitou a ocasião. Ele poderia cruzar os braços e dizer: não, eu estou preso aqui, o que eu vou pregar? Não tem gente que fica fazendo corpo mole às vezes, para não fazer a obra de Deus, começa a dar um monte de desculpa. Paulo poderia dizer: estou na prisão, prisão não é lugar de pregar não, já me dei mal já por estar pregando, vim parar aqui na prisão, vou ficar pregando aqui, não vou não. Mas Paulo aproveitou a ocasião, e estando na prisão, ele evangelizou Onésimo, fez dele um cooperador do evangelho. Paulo semeou a palavra de uma forma tão poderosa, que agora Paulo vai dizer que ele já é alguém útil, já é alguém eficaz no reino de Deus. E Paulo então se dispõe a entrar naquela causa para reconciliar Filemão, o Senhor, com seu escravo Onésimo. Preste atenção, vamos aos principais temas abordados por Paulo nesta epístola. Primeiro, Paulo reconhece o caráter das obras de Filemão. Do versículo 4 ao 7, Paulo vai dizer: Filemão, eu sempre dou graças por ti nas minhas orações, por causa da sua fé, do seu amor e do seu trabalho. Filemão era um membro reconhecido dentro da igreja. Filemão era um membro produtivo dentro do corpo da igreja. Inclusive ainda hoje a gente meditou sobre isso na nossa meditação diária, às 11h30 da manhã. Filemão era alguém digno de ser lembrado nas orações com gratidão. Paulo dizia a Filemão: quando eu me lembro de você nas minhas orações, eu agradeço a Deus. E deixa eu abrir o parênteses aqui, que nós já meditamos no rádio, mas vamos meditar com vocês aqui. Será que nós temos sido, como Filemão, crentes, pessoas dignas de ser lembradas com gratidão? Qual é a lembrança que a gente dá para as pessoas? Tem gente que bate no peito e diz: não, a minha vida é a minha vida. Não, tudo bem, a minha vida é a minha vida, a tua vida é a tua vida, é assim mesmo, realmente. Mas o que a gente transmite para as pessoas? Será que há alguma coisa que alguém possa olhar em nós e agradecer a Deus? Será que há um testemunho de fé em nós, um testemunho de amor, um testemunho de zelo, um testemunho de santidade, que alguém vai olhar para a gente e vai dizer: Senhor, muito obrigado pela vida dele, muito obrigado pela vida dela, Senhor. Oh meu Deus, a irmã Maria, muito obrigado, irmão José, meu Deus, irmão Antônio, irmão Raimundo, irmão... Está entendendo? Diga glória a Deus. Filemão era alguém que, quando era lembrado, ele dava graças. Paulo dava graças. Em segundo lugar, Paulo então, após elogiar o irmão Filemão, um irmão reconhecido dentro da igreja, agora ele vai interceder pela reconciliação entre Filemão e Onésimo. Quais eram as questões que precisavam ser resolvidas através desta carta? Filemão, como senhor de escravos, ele poderia requerer o dano causado pelo seu escravo. Não sabemos, o texto não relata, não temos subsídio para isso, não sabemos qual foi o dano que aquele escravo causou para o seu senhor, para ele fugir. Talvez tivesse roubado alguma coisa do seu senhor, não sei, a Bíblia não fala,
mas por fim ele fugiu. E como já disse, um soldado fugitivo, quando capturado, o seu senhor poderia requerer dele o dano e até levá-lo à morte. Por isso o escravo fugia de tudo quanto é jeito para não ser encontrado mais. Filemão poderia requerer a sua justiça. Ele tinha todo o direito pelas leis romanas e pela influência dos próprios romanos. Filemão poderia não perdoar Onésimo. Poderia, ele tinha o direito. Poderia sim, com toda certeza. Aqui está o dilema de uma pessoa que pode requerer a justiça. Quantas vezes a gente não é este Filemão? A gente não é este senhor aqui, este Filemão. Pastor, mas eu sofri o agravo. Pastor, mas eu fui ofendido. O fulano me fez mal, pastor. A fulana, a ciclana, a beltrana. Outro dia o Julinho perguntou: pai, quem que é o irmão fulano? Quem que é o irmão beltrano? Quem que é o irmão ciclano? Que o pai sempre fica falando deles na pregação. Pai, eu não conheço. Pastor, mas me fizeram tanto mal, pastor. Eu tenho a razão. Filemão também tinha. Filemão tinha todo o direito. Ele podia mandar matar Onésimo. O que é que a gente vai escolher? Qual vai ser a nossa decisão? A gente vai requerer a justiça que nos pertence? A gente vai ficar com a nossa razão? Quantos casamentos se separam por causa da razão, não é? Não, pastor, não abro mão da minha razão, eu estou certo. E daí? Então prefere ficar certo e separado? Prefere ficar certo e brigado? Prefere ficar certo e distante de pessoas que até mesmo te amam? Há muitos momentos que a gente tem que abrir mão da justiça que é nossa. Há muitos momentos que nós, como cristãos, temos que abrir mão de direito que nos pertence. Repito, Filemão tinha todo o direito de requerer, cobrar Onésimo e até matá-lo. O que é que a gente vai fazer? Vai requerer a nossa justiça ou vai agir como um cristão? Eu já disse tantas vezes isso, que muitos dos problemas, talvez até a maioria dos problemas que são encontrados dentro das igrejas, os motivos dos conflitos, sempre é porque algum quer defender a sua razão. E Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, sobre irmãos que brigavam dentro da igreja, coisa de irmão, tipo assim, um pegou o pirulito do outro, e aí ia cobrar lá na justiça: seu juiz, o meu irmão roubou meu pirulito. E Paulo diz: está errado, vocês são irmãos. Vocês são irmãos. Será que vocês não podem sofrer o dano? Como Paulo está falando, será que vocês como cristãos não podem nenhuma vez sair perdendo? Ah, meu Deus, crente bate no peito, mexeu comigo, Tem crente que fala: pastor, eu sou bonzinho, mas se mexer comigo vai levar. E aquele irmão que dizia: eu sou crente, meu braço não é. Então tá bom, quando Jesus voltar, você sobe, o braço fica. Ah, pastor, se eu tiver na minha razão, não tem jeito não, se eu tiver na minha razão. Quando Jesus vem à terra, quem é que estava na razão? Quando Jesus foi crucificado, quem é que estava na razão? Quando o povo escolheu Barrabás, o ladrão, para ser solto, quem é que estava na razão? Quem é que era o justo? Quem é que era o santo? Jesus não requereu a sua justiça. Ele foi totalmente injustiçado, mas ele tinha um propósito maior, era ensinar a essência do amor, era transmitir o amor para uma multidão de milhares e milhões de pessoas. Se Jesus naquele momento tivesse requerido a sua justiça, eu e você não estaríamos aqui. Tem hora que a gente tem que sair perdendo. Tem hora que a gente tem que sair no prejuízo.
Se a gente é cristão de verdade, é assim que funciona. Paulo vai interceder, por quê? Porque a falta do perdão ia prejudicar tanto Filemão quanto Onésimo. Os dois vão sair perdendo, os dois. Porque onde a falta de perdão, é os dois que perdem. Se o casal separa por falta de perdão, quem é que perde? Os dois. E se tiver os filhos, é mais os filhos também que perdem. A falta de perdão faz mal a ambos. Naquele caso específico, faria mal para Filemão, o Senhor, o que estava na razão, porque isso prejudicaria sua comunhão com Deus. Como alguém que não perdoa vai chegar para Deus e vai pedir perdão dos seus pecados? Como que Filemão ficaria com Deus? Como ficaria o seu devocional com Deus? Como ficaria o seu testemunho com os demais irmãos daquela igreja? Onésimo também sairia perdendo, porque Onésimo, apesar de ser um crente já fervoroso e cheio de vontade de trabalhar, ele é um novo convertido. Como Onésimo ficaria sabendo que o seu senhor, o Filemão, que é irmão antigo da igreja, não perdoou ele? Como é que Onésimo ia ficar? Certamente dois irmãos sairiam no prejuízo. Se a gente não perdoar, a gente pode ser prejudicado e a outra pessoa também. É melhor a gente seguir o exemplo de Cristo. Libera o perdão. Pastor, me machucaram, deixa que Jesus cure a tua ferida. Pastor, me falaram mal, deixe que fale, mas perdoe. Pastor, eu fui danificado, tomei um prejuízo. Pastor, olha, não está fácil. Deixa isso para Deus resolver, mas não abra mão do perdão. Não abra mão do perdão. Perdoe, limpe o teu coração, joga fora toda a mágoa. Tem gente ficando doente porque não está liberando perdão. Perdoe, que vai ser melhor, vai ser muito melhor. Quais foram as orientações e os conselhos de Paulo para aquele irmão? Preste atenção. Apesar de Filemão ser membro da igreja e Paulo ser o pastor dele, responsável por ele, Paulo não obrigou Filemão a perdoar a dívida, de jeito nenhum. Porque o perdão não pode ser obrigado. Talvez você já passou por isso quando era mais novo. Você brigar com o seu irmão ou com a sua irmã em casa, aí sua mãe colocava você e ele um de frente com o outro. Pede desculpa agora. Me desculpa. Talvez você já passou por isso, né? Me desculpa. Não existe perdão obrigado, não funciona. Assim também é dentro da igreja, assim também é na nossa vida. Paulo não obrigou, porque o perdão tinha que ser espontâneo. O perdão tem que sair do coração, atitude e decisão. Senão não é perdão, porque perdão não é só uma coisa que a gente fala. Perdão não é só uma expressão, eu te perdoo, não. O perdão primeiro vem daqui. E se ele sai do coração, ele também vai refletir na atitude. A gente vai agir com a outra pessoa de uma forma de alguém que realmente perdoou. Não foi um perdão teórico. Paulo entrou naquela situação simplesmente como um remidor. Pastor, o que é remidor? É aquele que paga a dívida de outro. Este era um remidor que comprava a dívida do outro, que pagava a conta do outro. Paulo vai lá e diz: põe na minha conta. Se ele te fez agravo, se ele te ofendeu, se ele te causou danos, faz o seguinte: bota na minha conta. Porque Paulo sabia, Onésimo não tinha estrutura ainda para aquilo. Paulo adotou Onésimo como seu filho na fé e diz: por favor, Filemão é meu filho das minhas prisões, considera como um agravo dele, como se fosse eu que tivesse feito.
Ah, meu Deus do céu, quando a gente age perdoando, sendo perdoador, pacificando, nós estamos agindo como Cristo. Paulo está figurando Cristo ao comprar a conta, pagar a conta de Onésimo. Eu estou lembrado que alguém já fez isto antes. Eu estou lembrado que alguém já fez isso antes. Jesus Cristo foi no meu e no seu lugar e pagou a nossa conta. Tetelestai, está consumado, está tudo pago. Ele já foi e pagou também a nossa dívida. Ah, meu Deus do céu, o desejo de Paulo, que ele pedia, era que Filemão o recebesse com amor fraternal, não mais como um escravo, mas agora como um irmão. Não mais simples como um escravo, mais um dos escravos, mas um irmão dentro da igreja. Filemão já era conhecido pelo seu amor, é verdade, mas chegou mais uma oportunidade para ele demonstrar o seu amor. Quais são os ensinos desta carta para a igreja de hoje? Ressentimentos e mágoas não podem fazer parte da vida cristã. Ressentimento, como a própria etimologia da palavra nos diz, nos fala de repetição. Ressentimento é sentir de novo. Pessoa que tem ressentimento, ela vive sentindo o mesmo sentimento ruim. Sentiu o agravo de alguém, foi danificado por alguém, foi prejudicado por alguém, foi magoado por alguém, e ela vive sentindo de novo aquela mesma dor, aquela mesma dor, aquela mesma dor. Ressentimento. Isso faz mal e não pode estar dentro da igreja. Não pode estar no corpo de Cristo. Principalmente falando da vida entre os irmãos. Principalmente, não pode ter em lugar nenhum, na verdade, mas principalmente dentro da igreja. Principalmente entre a igreja. Não, pastor, aquele irmão ali, aquele irmão ali não me dou muito com ele. Então não é irmão, porque esse irmão tem que ter amor fraternal, sim ou não? Pastor, aquela irmã lá, fulana lá, ciclana, eu passo meio de longe dela, então não é irmã, nem chame de irmã, então não está considerando como irmã. Isso faz mal para a igreja, faz mal para o corpo de Cristo. É como uma raiz cancerígena. A tendência disso é só piorar, nunca melhorar. Talvez a pessoa tente se neutralizar para evitar o contato, mas o mal está ali, a mágoa está ali, o ressentimento está ali. E como eu disse, mágoa e ressentimento faz mal para a saúde, traz dano, a gente fica doente por causa da mágoa, da tristeza. Jó fala sobre isso. Jó capítulo 17, versículo 7, vai mostrar para a gente o quanto o ressentimento faz mal para a vida de uma pessoa, faz mal, fica doente, traz problemas até para a saúde da pessoa, separa as pessoas de Deus, conforme Mateus capítulo 5, versículo 23 e 25, porque se a gente está de mal com o nosso irmão, a gente não tem como estar de bem com Deus. Quem me entende, diga glória a Deus. Não tem como. João fala isso na sua epístola. Como a gente vai dizer que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que a gente vê? É uma contradição. Então, se a gente não estiver bem com qualquer um dos nossos irmãos, pode ter certeza que nós precisamos rever esta situação, porque nós também não estaremos bem com Deus. A falta de perdão, ressentimento, mágoa, traz divisão também na família, como já disse, traz separação. Às vezes tem separações de famílias, separações de matrimônios, que acontecem por bobagem. Às vezes uma discussão tão pequena, tão inútil. Às vezes por causa de uma água que foi tirada da geladeira e não foi colocada de novo. Aí na hora do calor foi tomar água e não tinha água gelada para tomar. Coisas dessa natureza assim, bem simples. Às vezes vai desencadeando problema, discussão, conflito e vai indo. Não, mas você sempre faz isso, não é de propósito, não sei o que, e lá vai. E de repente começa a levantar aquelas questões lá de 1900 e já perdi as contas. Não, mas lembra aquele dia, você acha que eu esqueci? Não. Lembra no ano de 1982, dia
3 de janeiro, às 15 horas, a gente tinha 2 dias, 15 horas e 3 minutos de casado, e você me negou um sorvete? É aquele negócio guardado, né, dentro do coração, meu Deus do céu, tanto tempo assim, e está lá dentro incomodando, e na oportunidade, aproveita, né, para descascar mesmo e alimentar aquela discussão, e de repente, como eu digo, de uma coisa simples, um negócio pode ficar complicado. É melhor perdoar, é melhor jogar fora esse sentimento mal. Há alguns que se descontrolam diante desses sentimentos, diante da mágoa, do ressentimento, da falta do perdão. Isso chega a gerar até mesmo a morte. E isso temos exemplos bíblicos também sobre isso. Temos exemplos bíblicos. A Bíblia nos fala que Amnon, filho de Davi, violentou a sua irmã, meia-irmã, que era também irmã de Absalão. Absalão ficou ressentido com seu irmão, armou uma cilada e matou seu irmão por ressentimento. Isso acontece até os dias de hoje. A falta do perdão só traz danos para todo mundo, e como eu disse, além dos problemas materiais, problemas de saúde, problemas de família, até de violência e morte, o pior de todos é o problema da separação de Deus, que se esta condição não for corrigida, na eternidade também vai ficar separado de Deus. Se não perdoar aqui nessa terra, se não abrir mão do ressentimento e da mágoa nesta terra, na eternidade também vai ficar. Vai levar a mágoa junto, vai levar o ressentimento junto, pode levar com você, mas vai ficar longe de Deus. É melhor perdoar enquanto está vivo. Aproveita a oportunidade, aproveita a oportunidade. O cristão é convidado a perdoar. Paulo abraçou a causa de Onésimo. Paulo abraçou a causa de Onésimo, comprou a briga para ele. Ah, meu Deus do céu, que a gente possa tanto perdoar, como também ser intercessor dos nossos irmãos, que sejamos intercessores como Paulo, que a gente venha a ser pacificadores como Paulo, que o problema do nosso irmão seja também o nosso problema. Por que Paulo compra aquela briga? Por que Paulo entra naquela situação? Porque Paulo não tem uma visão unilateral. Paulo não é um cristão que tem uma visão egoísta. Paulo tem a visão ampla do reino de Deus. Talvez alguém ia olhar e dizer: não, o problema é entre os dois, pode deixar que se arrebente. Alguém poderia dizer: não, mas o problema é os dois, é Onésimo, é o Filemão, se vira, o problema é deles, o problema é deles. Mas Paulo sabia que aquilo traria dano ao corpo de Cristo, aquilo traria dano para a igreja de Jesus Cristo. Certa feita, em outra igreja que eu estava dirigindo, chegou ao meu conhecimento que 2 irmãos obreiros da igreja, pregadores da palavra, tinha uma encrenca de uns 20 anos por causa de um carro que um tinha comprado e o outro não tinha pagado, e estavam os dois brigando na justiça por causa disso. Precisei conversar com eles. Falo: pastor, mas nunca ninguém se preocupou com isso, pastor. Já há 20 anos que a gente está assim, está na justiça, a causa aí, imagine. Está aí a causa na justiça. Falei: mas está errado, vocês não são irmãos, vocês dois? Não são crentes, vocês dois? Não são obreiros, vocês dois? Por que não se acerta? Aquele dia saiu resolvida a situação. 20 anos que estava aquela condição irregular dentro da igreja. Presta atenção, problemas como esse fazem mal para toda a igreja. Por isso que Paulo vai lá e vai comprar a briga de Onésimo e Filemão, porque ele sabia que não era só 2, mas era toda uma igreja que estava correndo risco. Quem me entende, diga glória a Deus. Como eu disse, pode ser um câncer dentro da igreja, e aquilo começa a disseminar, aquilo começa a crescer, começa a multiplicar, se não for tratado. Então é melhor a gente se conscientizar da nossa responsabilidade de sempre perdoar. Aplaude a palavra de Deus.
Já na nossa conclusão, aquilo que eu disse no começo e vou terminar falando: ninguém está livre de errar ou ser ofendido. Todos nós estamos no mesmo barco. A gente pode de repente errar com um irmão, ou alguém pode nos ofender. Certa feita eu tinha um professor no meu ensino médio, que eu gerei uma amizade muito grande com ele. E outro dia, enquanto conversávamos, de Júlio, qualquer hora dessa a gente vai brigar. Eu falei: não fala uma coisa dessa não. Olha, uma hora alguma coisa vai acontecer entre nós, vai desentender. E não é que aconteceu mesmo? Todos nós podemos errar em algum momento. Todos nós podemos ser ofendidos. Não é para a gente estranhar, não. Não é que a gente vai buscar também gerar conflito, não é isso. Mas a palavra de Deus nos ensina, o Evangelho nos leva a exercer o amor que Cristo nos ensinou. Esta é a hora de a gente demonstrar que o Evangelho está mostrando a sua força em nós e que nós já aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoamos nosso irmão, recebemos o perdão do nosso irmão, perdoamos e recebemos o perdão do nosso Pai Celestial. É isso que o Evangelho nos ensina. Este é o diferencial do Evangelho. Conflito a gente pode ter, desentendimento a gente pode ter, mas o Evangelho vai bradar forte dentro de nós e a gente vai chegar a um denominador comum. A gente vai entender que o amor de Deus é muito maior para, por qualquer coisa, pecuinha, desentendimento, a gente ficar separado, ficar em briga, ficar em contenda. O amor de Deus é mais forte, o amor de Deus é maior, o amor de Cristo prevalece. Este amor incomparável que Ele entregou por nós na cruz do Calvário é um amor maior de todos. Estamos fundamentados no amor de Cristo. Eu fui perdoado e posso perdoar. Eu fui reconciliado e eu posso reconciliar. Fica todos em pé em nome de Jesus Cristo. A hora vai-se embora. Aqui está a história de Paulo, Onésimo e Filemão. Paulo é o intercessor do escravo fugitivo chamado Onésimo. Filemão é chamado a perdoar. Ali estava uma igreja entre duas opções: ou ser fragmentada pela dissensão e pela falta do perdão, ou receber um irmão, não mais um escravo, mas um irmão que somaria forças naquela igreja, que somaria a fé daquela igreja. Quando a gente perdoa, a gente abre o caminho para o crescimento da obra de Deus, o crescimento do reino de Deus. Levante a mão comigo em nome de Jesus Cristo. Somos chamados a perdoar, somos chamados a reconciliar. Este amor já entrou em nossos corações. O amor de Deus já está em nossa vida, já fomos perdoados, já recebemos o amor de Deus. Por isso é que a gente perdoa, é por isso que a gente ama. Levanta a mão comigo. A maior oração é o amar. Eu quero fazer uma oração com a igreja, com toda a igreja, a oração do perdão divino. Se há algum agravo entre você e seu irmão, há um agravo entre você e alguém da sua família ou alguém desta igreja, eu não vou pedir para você fazer isso agora, porque seria constrangedor, mas depois deste culto, procure esta pessoa. Agora a gente vai pedir perdão para Deus. E depois deste culto, você procure essa pessoa, faça uma ligação. Se puder falar pessoalmente, fale pessoalmente. Mas nesta oração a gente vai identificar qualquer agravo que a gente tenha cometido a alguém, ou qualquer falta de perdão que a gente está devendo. Nesta oração, primeiramente a gente vai refletir, pedir o perdão para Deus, e após o culto a gente vai colocar em prática. Oremos, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Através desta oração, meu Pai, eu quero, meu Deus, pedir o perdão a Ti primeiramente, ó Deus. Sim, meu Deus, sei que eu sou um homem falho, meu Deus, e
no meu dia a dia, Pai, talvez, meu Pai, em algum momento, sem que eu tenha percebido, sem que eu tenha notado, eu posso, ó Deus, ter causado um agravo. Talvez, ó Deus, o Filemão desta história sou eu, meu Pai. Meu Deus, talvez fui eu que ofendi alguém, talvez fui eu, meu Deus, que faltei em alguma coisa, talvez, meu Deus, uma palavra foi mal colocada, uma palavra, meu Deus, gerou uma interpretação dúbia. Meu Deus, eu quero pedir agora, meu Deus, o teu perdão, Senhor, e a tua capacitação para perdoar, assim como Filemão tinha esta, meu Deus, esta graça, meu Deus, tinha esta graça para perdoar. Quero também, meu Deus, ao mesmo tempo ser humilde para pedir o perdão, mas quero também estar pronto, ó Deus, para liberar o perdão, para que o meu coração, meu Deus, não seja um depósito de lixo, para que o meu coração, Pai, não seja, meu Deus, uma oficina do diabo. Meu Deus, que eu possa liberar o perdão para aquele que me ofendeu. Meu Deus, nos ajuda aqui nesta noite, ó Deus, refletimos na tua palavra. Meu Deus, olha que amor tão grande na vida de Filemão, mesmo sofrendo o agravo, mas ele estava sendo encorajado para perdoar o irmão Onésimo, que precisava receber aquele perdão. Que possamos agir assim, meu Deus. O apóstolo Paulo, ó Deus, representa para nós o Espírito Santo, trazendo para nós esta mensagem que devemos ser humildes, pedir o perdão, meu Deus, se a gente ofendeu. Meu Deus e meu Pai, eu quero também, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pedir a Deus que eu esteja pronto para perdoar, meu Deus, se alguém eu ofendi, se alguém eu entristeci, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Queremos viver o teu perdão, meu Deus, queremos viver o teu perdão, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Perdoe, libera o perdão. Se eu te ofendi, me perdoa também. Se eu te ofendi, me perdoa também. Nada melhor do que a gente ser perdoado, sim ou não? Nada melhor do que a gente ser perdoado. Se eu te ofendi, me perdoa também. Se você me ofendeu, eu também te perdoo. E que assim a gente venha seguir até a volta de Jesus Cristo, até Ele voltar. Nada vai nos impedir de chegar nos céus, juntos adorarmos a Deus. Oh, aleluia! Eu gostaria de perguntar aqui nesta noite, se alguém que você ainda não recebeu Jesus como Salvador da tua alma, e você hoje vai entregar-se para Jesus, tem alguém? Levante a sua mão para Jesus. Tem alguém aqui nesta noite, você vai entregar a tua vida para Jesus? Todos nós somos onésimos, todos nós, causadores de agravo. Mas para Onésimo viver o perdão, ele tinha que ir até o Senhor dele, até Filemão. Filemão iria perdoá-lo, mas ele tinha que encarar o Filemão. Jesus está pronto a perdoar todo o pecado que a gente comete, mas a gente vai ter que se achegar a Ele. Alguém nesta noite que você vai entregar a tua vida para Jesus? Todos nós somos o Filemão, somos o escravo fugitivo. Onésimo tinha que ir até Filemão. Assim todo pecador tem que ir até Jesus. Se alguém aqui hoje queira fazer esta entrega da tua vida para Cristo, levante a tua mão e venha aqui à frente. Ou alguém que você estava afastado do Evangelho, você estava fugindo de Jesus, você estava correndo de Jesus, e hoje Jesus te encontrou aqui. Não adiantou fugir não. Onésimo estava fugindo, se encontrou com Paulo na prisão. Oh meu Deus do céu, não adianta você se esconder, não adianta você fugir. Para onde você for, tem uma marca de Deus na tua vida, há um sinal de Deus na tua vida, não se esconde não. Volte hoje para Jesus Cristo, dê um passo de fé para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. A igreja pode aplaudir a Jesus? Pode, sim ou não? Pode? O convite é de Deus, é de Deus. Oração da fé. Põe a mão na cabeça. Mais uma vez a minha gratidão a todos que estão presentes, todos que vieram ao culto de ensinamento. Deus abençoe cada membro, obreiro, diáconos, pastores. Deus abençoe também irmãos visitantes, você que não é membro desta igreja, mas está conosco aqui hoje, você que congrega em outra denominação, você que é católico, enfim, Deus abençoe todo mundo de coração mesmo. Deus sabe que eu estou falando de coração. Eu me alegro sempre em ver os irmãos aqui, principalmente no culto de ensinamento. Oração da fé. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, leva este povo em paz, meu Deus, leva este povo em paz, debaixo da tua bênção, debaixo do teu milagre, meu Deus, que a tua graça, meu Pai, que o teu poder, meu Deus,
venha estar, Senhor, sobre os teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Venha livrar, venha abençoar, venha guardar, consagrar o teu povo, ó Deus. Venha dar saúde aos que estão enfermos. Repreende toda enfermidade, ó Deus, na vida do seu povo. Toda doença, meu Deus, sai agora em nome de Jesus Cristo. Venha curar a família do teu povo, ó Deus. Se alguém deixou, Pai, alguma pessoa da família doente em casa, que o Senhor venha entrar agora com a cura, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que quando esta pessoa chegar em casa, meu Deus, venha ter a surpresa divina de encontrar já, meu Deus, esta pessoa curada, liberta. Ó, meu Deus, abençoa o teu povo, ó Deus, de uma forma especial, abrindo a porta, meu Deus, abre a porta, abre a porta, abre a porta, dá o livramento da volta para casa, meu Deus. Guardai de todos os males, ó Deus, dai o grande livramento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Guarda-nos de todo mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Guarda-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Bem alegre, a paz do Senhor. Se você é novo por aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E compartilhar também para dar aquela ajuda para nossa amizade. Vai! Fez isso? Tchau! Até mais!